Alma e espírito são a mesma coisa? E após uma experiência de quase morte, qual deles se conecta com Deus? Essa é a pergunta que transformou a minha vida, após receber uma revelação direta de Jesus. O que vivenciei pode abalar tudo o que você acredita sobre vida, morte e eternidade. Meu nome é Almaira, e só de lembrar, ainda me arrepio. Eu tinha 50 anos quando tudo aconteceu, durante uma cirurgia de emergência. Estava debilitada, fraca, e mal consegui me despedir da minha filha antes de perder a consciência. Achei que voltaria logo, mas o que aconteceu a seguir mudou completamente minha percepção sobre a existência. Não sei dizer o momento exato em que deixei meu corpo, mas de repente me vi ali, deitada, imóvel, com os médicos tentando me trazer de volta. Curiosamente, eu não sentia dor nem medo, apenas uma clareza indescritível. Foi nesse estado que comecei a compreender coisas que antes eu só ouvia nos cultos ou lia nas escrituras. Jesus começou a me ensinar, não com palavras, mas com revelações profundas que eu sentia no mais íntimo do meu ser. Ele me mostrou que somos compostos por 3 partes: corpo, alma e espírito. Mas mais do que explicar, ele me fez sentir cada uma dessas partes separadamente. Primeiro o corpo. Vi meu corpo como uma casca vazia, uma roupa que já não servia mais. Entendi que tudo que fazemos neste mundo, tocar, ver, ouvir, agir, é por meio do corpo. Mas ali, naquele momento, ele estava simplesmente desligado. Depois Jesus me conduziu à compreensão da alma. Foi como se eu me visse por dentro. A alma é o centro das emoções, da vontade, das decisões. Todas as minhas memórias, sentimentos, palavras e escolhas estavam ali, gravadas com exatidão. Era minha essência humana, minha personalidade, meu eu. Mas então ele me levou ainda mais fundo, até o espírito. Era algo completamente diferente. O espírito era como uma chama viva, conectada diretamente ao céu. É a parte de nós que sente a presença de Deus, que percebe o invisível, que clama por algo além desta vida. E foi ali que entendi. Durante anos eu alimentei meu corpo e minha alma, mas negligenciei o espírito, que estava fraco, abafado, esquecido. Naquele limiar entre a vida e a morte, tudo ficou claro. A Bíblia sempre falou a verdade. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, Paulo escreve: "E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis." Mas só ali eu realmente entendi o que isso significava. Jesus me mostrou que é através do Espírito que nos conectamos com Deus. Em João 4, versículo 24, ele mesmo disse: "Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade." E foi exatamente assim que ele começou a se comunicar comigo. Enquanto meu corpo dormia, meu espírito estava desperto, mais vivo do que nunca. Ele me mostrou Hebreus 4, versículo 12, onde está escrito que a palavra de Deus penetra até dividir alma e espírito. E eu senti isso. Era como se uma luz interior revelasse com precisão onde terminava a emoção humana e começava aquilo que vinha diretamente do céu. Meu espírito era como uma antena, sintonizada com o coração de Deus. Mas minha alma ainda estava cheia de ruídos, dúvidas, sentimentos não resolvidos. Jesus explicou que nesta vida, muitas vezes nossa alma nos domina e obscurece a voz do Espírito. Por isso tanta gente, mesmo dentro da fé, vive sem direção espiritual, não por falta de crença, mas por estarem desconectadas da parte mais profunda de si mesmas. Então ele me revelou a função de cada parte da existência. O corpo que estava ali deitado, era o mesmo que viveu tantas experiências, que sentiu abraços, provou sabores, viu paisagens. Mas tudo isso era passageiro. O corpo é como uma veste temporária, disse Jesus, feito do pó da terra. Gênesis 2, versículo 7 ecoou dentro de mim. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E mais tarde, em Eclesiastes 12, versículo 7, o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Ali compreendi que tudo que vivemos aqui é passageiro. Nosso corpo volta ao pó, mas o espírito pertence a Deus. Essa experiência não foi apenas uma revelação sobre mim, foi um chamado para despertar espiritualmente, para entender que não somos só corpo, nem só emoção. Somos, antes de tudo, espírito, e é nele que Deus nos encontra.
Naquele instante, enquanto Jesus ainda me revelava as profundezas da existência humana, algo tocou meu coração de maneira muito intensa. O corpo, mesmo sendo passageiro, não é sem valor. Ele é temporário sim, mas foi criado com propósito. Jesus trouxe à minha lembrança algo que Paulo escreveu em 1 Coríntios 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, e que não pertenceis a vós mesmos? Essas palavras queimaram dentro de mim como fogo. Eu nunca tinha compreendido esse versículo de forma tão viva. Percebi que tudo o que fazemos com o nosso corpo, desde o que comemos, o que assistimos, o que falamos, até a maneira como tratamos os outros, tudo isso ou honra ou desonra o templo que Deus nos confiou. Então Jesus, com uma voz firme, mas cheia de amor, me perguntou: Alma, o que você tem feito com esse templo que eu te dei? Foi como se um espelho se levantasse diante da minha alma. Vi cada descuido, cada momento em que tratei meu corpo como algo sem importância. Ou pior, como instrumento para desejos passageiros. As lágrimas vieram sem que eu conseguisse segurar, mas ele me olhou com compaixão. Não era um olhar de condenação, mas de quem diz: ainda há tempo. Depois ele me conduziu a compreender outra parte essencial de quem eu sou: a alma. Quando Jesus começou a falar sobre isso, parecia que até o céu silenciava para escutar. A alma, ele me mostrou, é o centro da nossa consciência. É onde nascem nossos sentimentos, pensamentos e decisões. É ali que habita nossa identidade. Lembrei do que está em Mateus 22, versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Enquanto ele falava, senti minhas emoções virem à tona. Não eram apenas lembranças, era como reviver cada sentimento que já experimentei: medo, alegria, dor, esperança. A alma guarda tudo. Ela traz as marcas da vida, tanto as feridas quanto os momentos mais íntimos com Deus. Jesus me mostrou que, embora a alma se manifeste através do corpo, ela é diferente do espírito. A alma é aquela que grita quando tudo silencia. É ela que se entristece quando a esperança se vai. Nesse momento, recitei em pensamento o Salmo 42, versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. E então eu entendi. A alma sente, sofre, se angustia. Mas é Jesus quem traz calma, quem silencia os gritos internos. Ele me explicou que a alma precisa de direção. Quando ela governa sem o controle do Espírito de Deus, nos leva por caminhos de ansiedade, orgulho, confusão. Mas quando é guiada pela palavra e pelo Espírito, encontra descanso. Jesus reafirmou com doçura aquilo que está em Hebreus 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva, capaz de dividir e discernir alma e espírito. E ali compreendi que muitas pessoas passam pela vida guiadas apenas pela alma, sem jamais se conectarem de verdade com o Espírito, que foi feito para ouvir a voz de Deus. Naquele lugar entre dimensões que palavras não alcançam, Jesus me mostrava o que significa viver com o Espírito desperto. E então ele me conduziu à revelação mais profunda: a natureza do Espírito. Enquanto falava, o ambiente ao nosso redor parecia se encher de luz. Jesus me fez lembrar do que disse em João 4, versículo 24. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Ali entendi. O Espírito é o núcleo mais profundo do nosso ser. É por meio dele que nos conectamos com Deus, que ouvimos sua voz, recebemos direção, discernimento, sabedoria. Me lembrei do que está escrito em Jó 32, versículo 8. Na verdade há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. E aquilo que antes era apenas uma citação, tornou-se vivo dentro de mim. Eu senti com intensidade, meu espírito sendo ativado. Era como enxergar com outros olhos, perceber realidades que jamais havia notado na terra. Mas então Jesus me mostrou algo que me pegou de surpresa. Embora alma e espírito habitem dentro de nós, muitas vezes vivem desconectados. Essa revelação me abalou profundamente, porque entendi que podemos passar a vida alimentando o corpo e satisfazendo os desejos da alma, sem nunca permitir que o espírito, que é a ponte direta com Deus, floresça. E foi ali que tudo fez sentido. Jesus me levou à verdade de Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu.
O corpo cumpre seu papel aqui e retorna ao pó, mas a alma continua. Ela segue consciente, caminhando em direção ao seu destino eterno. E então me veio a lembrança de Mateus 16, versículo 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Naquele momento era como se Jesus me perguntasse diretamente: alma, de que adiantou tudo que você correu atrás, se negligenciou a sua alma? Mais uma vez chorei, porque só então compreendi o peso eterno das minhas escolhas diárias. Com amor, com paciência, Jesus foi me mostrando tudo. E eu entendi: viver com o espírito desperto é a única maneira de realmente viver. Enquanto eu ainda estava naquela dimensão com Jesus, ele me fez entender algo que à primeira vista pode parecer estranho. Mesmo em vida, muitos já vivem desconectados da parte mais essencial de si mesmos. Foi então que ele me lembrou de Hebreus 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva, eficaz e penetra até a divisão da alma e do espírito. Naquele momento eu enxerguei com clareza o que antes era apenas teoria. A maioria das pessoas vive sendo guiada pela alma, por sentimentos, desejos, medos, enquanto o espírito, que deveria nos conduzir, permanece adormecido, esperando ser despertado pela presença viva de Deus. Foi ali que compreendi algo profundo. Na morte, essa separação se desfaz. Quando o corpo chega ao fim, a alma se desconecta do mundo físico e se une ao espírito. Juntos atravessam o limiar para a eternidade. Por isso viver com o espírito alinhado a Deus não é um luxo espiritual. É uma necessidade urgente. Jesus me mostrou com imensa ternura o momento em que ele mesmo entregou o seu espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, versículo 46. Ao lembrar dessa cena, ele olhou nos meus olhos e disse com amor e firmeza: assim como eu entreguei o meu, também te confiei um espírito. Ele é meu. Cuide dele com temor. Essas palavras ressoaram dentro de mim com uma força impossível de descrever. Era verdade pura, e naquele ambiente de glória, tudo fazia sentido. Mais do que nunca, eu queria voltar. Voltar e viver de uma forma diferente, com o espírito desperto, a alma rendida e o corpo em obediência. Mas Jesus ainda tinha mais para me mostrar. Ele me levou ainda mais fundo naquele espaço onde o tempo não existe, onde tudo é eterno. E ali eu entendi: é através do Espírito que nos conectamos diretamente com o Criador. Quando o Espírito é ativado e se alinha ao coração de Deus, passamos a ver com outros olhos, recebemos direção, discernimento e vida real. Depois de me mostrar a diferença entre alma e espírito, Jesus me disse: agora você precisa compreender o que acontece quando o corpo terreno deixa de existir. Foi então que ele me revelou a transição entre esta vida e a próxima. E não havia medo, só verdade. Eclesiastes 12, versículo 7 ecoou com clareza: o pó volta à terra, e o espírito retorna a Deus, que o deu. Eu vi quando o corpo deixa de funcionar, se desfazendo como pó. Vi a alma se desprendendo e se unindo ao espírito, assumindo plenamente sua forma espiritual. Era como presenciar o desenrolar invisível do destino humano. E então Jesus me mostrou algo ainda mais impactante: o destino eterno da alma. Ele me levou à lembrança da parábola do rico e Lázaro, registrada em Lucas 16. Eu pude ver o mendigo sendo recebido pelos anjos, levado ao seio de Abraão, em descanso. Mas vi também o rico, aflito, caído em tormentos, clamando por uma gota d'água, tarde demais. Jesus me olhou e disse: o que determina o destino da alma não é o quanto ela teve aqui na terra, mas o quanto ela me conheceu. Essas palavras silenciaram tudo dentro de mim. Ele então me lembrou de João 3, versículo 5. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E mais uma vez, com amor nos olhos, ele me disse: alma, é preciso nascer de novo. É preciso ser purificada pela fé para entrar no céu. Foi quando vi tantas almas presas entre escolhas, orgulhos, mágoas, dúvidas. Não era Deus que as afastava, elas mesmas decidiam viver longe da luz. Em seguida, como um trovão silencioso que reverbera sem ruído, Jesus me levou à visão do julgamento final. Apocalipse 20, versículo 13 se tornou real diante dos meus olhos. Vi os mortos, grandes e pequenos, diante de Deus. Os livros foram abertos. Tudo estava registrado: palavras, intenções, atitudes,
pensamentos. E então o livro da vida foi aberto. Cada alma era julgada segundo suas obras. Jesus me disse: nada escapa aos olhos do Pai. Foi um choque perceber como cada escolha feita nesta vida tem reflexos eternos. Mas ao mesmo tempo, fui envolvida por uma paz tão profunda, tão graciosa, que era como se ele dissesse: ainda há tempo. Ainda há esperança. Naquele instante, tudo que eu queria era voltar e contar para todos que a morte não é o fim. É o início de algo muito maior. E que quando a alma encontra a verdade, ela nunca mais é a mesma. Jesus então me mostrou algo que muitos ainda ignoram. O julgamento final não é uma ideia distante, simbólica ou imaginária. É real, é justo e é inevitável. E nesse tribunal eterno, não há desculpas, não há máscaras, só a verdade. E diante dela, cada alma ouvirá o destino que escolheu em vida, sendo confirmado pela justiça de Deus. Jesus também me revelou algo que acendeu em meu coração uma esperança profunda. Para aqueles que o amam, confiam em sua palavra e vivem com fé, existe uma promessa que nenhuma força neste mundo pode revogar. Com voz suave e cheia de firmeza, ele me fez lembrar de suas próprias palavras registradas em João 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Naquele momento eu pude ver. Vi os salões celestiais, repletos de paz, onde não há dor nem sombra. Jesus me olhou com carinho e afirmou que ele está preparando um lugar para os seus. Uma promessa real, não uma metáfora. E naquele instante, eu sabia que se estivesse viva, minha missão seria contar ao mundo que o céu é real, e está sendo preparado para todos os que perseverarem até o fim. Jesus me levou a compreender a importância de entender o mundo espiritual, que vai muito além do que vemos. Ele me fez lembrar do que Paulo escreveu em 2 Coríntios 4, versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Tudo aquilo que ignoramos por parecer invisível é na verdade o que determinará a nossa eternidade. O mundo espiritual é tão real quanto o que experimentamos aqui, e talvez até mais. Vi anjos e demônios, vi forças celestiais e malignas influenciando pensamentos, decisões e destinos. Foi então que Jesus me levou a compreender Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Ele me disse: muitos que sofrem não entendem o porquê de seu sofrimento, pois não conhecem as batalhas invisíveis. Foi ali que percebi o valor incomensurável da palavra de Deus. Ela não é um livro qualquer, é uma espada espiritual, um mapa para a eternidade, a luz para os nossos pés. Em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, entendi a seriedade disso. Toda a Escritura é divinamente inspirada, e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e plenamente preparado para toda boa obra. Jesus me mostrou como a falta de conhecimento tem sido a causa de tantas vidas sendo vulneráveis ao engano. Quando rejeitamos a luz da palavra, andamos em trevas. Ele me lembrou do que está escrito em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jesus disse com ternura: não basta crer em mim, é preciso me conhecer, andar comigo. Foi então que compreendi. Estudar a Bíblia não é um simples dever, é um resgate, uma necessidade. É a nossa armadura espiritual. Estar em comunhão com outros cristãos, ouvir, compartilhar, crescer em fé juntos, é como acender velas na escuridão. Tudo o que Jesus me revelou naquele lugar não foi apenas para mim, mas para todos nós que ouvimos essa história agora. Jesus me revelou verdades profundas sobre corpo, alma e espírito, e mostrou que ainda há algo importante a ser feito através da minha vida. Com um olhar de misericórdia, ele disse: você voltará, porque há muitos que precisam entender a diferença entre aparência e essência, entre religiosidade e verdadeira comunhão. 5 dias depois, para surpresa dos médicos, eu acordei no hospital, desorientada, fraca, mas viva, e com uma missão clara: compartilhar tudo o que vi e ouvi. O mais incrível é que para mim, haviam se passado apenas 5 minutos, mas para quem estava ao meu redor, eu estava em coma profundo há dias.
Eu sei que voltei por um propósito, e talvez você também tenha sido escolhido para despertar. A eternidade começa com as escolhas que fazemos aqui. Cuide do seu corpo, alinhe sua alma e permita que seu espírito se reconecte com Jesus, porque um dia todos nós nos encontraremos diante dele. A história que compartilhei com você é real e transformadora. A Bíblia nos lembra em Hebreus 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Você que assistiu até o final, que as bênçãos do céu se derramem sobre sua vida. Lembre-se, a eternidade começa com as decisões que tomamos hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.